Bom dia, meus irmãos. Infelizmente, nós ainda não temos uma previsão de quando nós retornaremos aos nossos cultos públicos por conta desta quarentena, mas é uma alegria poder estar com você nesta manhã e compartilhar da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre como Deus se manifesta em meio às aflições. E eu quero ler o Salmo do número 57, que nos diz assim: Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Em 1994, nós realizamos um intercâmbio entre a Congregação Batista Jardim Industrial 2, em Araucária. Foi a primeira congregação que eu tive o privilégio de poder pastorear, e fizemos um intercâmbio com a primeira Igreja Batista de Japupiranga, a igreja onde eu me converti. E naquele intercâmbio, aproveitei a oportunidade para levar os irmãos da Araucária para conhecerem a Caverna do Diabo, ali na cidade de Eldorado. E os irmãos ficaram encantados com a beleza daquela caverna. Mas o maior presente daquela visita naquela caverna foi que, naquele mesmo dia, o coral Abditer, da primeira Igreja Batista de Curitiba, estavam retornando de um intercâmbio também com a primeira Igreja Batista da Penha, em São Paulo. E resolveram também passar por Eldorado e visitar esta caverna. E naquela época, o coral Abditer estava sob a liderança do pastor Marcílio de Oliveira Filho, que era o regente naquela época. E na verdade, sem combinarmos, nós estávamos ali juntos naquela caverna. E aí o pastor Marcílio, então, reuniu todos os componentes do coral, bem no centro da caverna, e acrescentando também os irmãos ali da Araucária, que estavam ali conosco, nos juntamos ali e cantamos o hino Grandioso És Tu. E meus irmãos, foi algo assim fantástico, foi algo assim maravilhoso, porque todos os turistas que estavam ali dentro da caverna pararam para ouvir o coral, para nos ouvir, e ali também tivemos a oportunidade de falarmos de Jesus naquela ocasião. Mas meus irmãos, eu me lembro disto como se fosse hoje. Foi uma experiência maravilhosa, porque dentro daquela caverna nós tivemos ali uma experiência maravilhosa com Deus. Este salmo que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Davi num momento difícil da sua vida, quando ele se achava perseguido pelo rei Saul. Ele estava fugindo da ira de Saul, e Davi sentia-se ameaçado, e por conta disso, então, ele se esconde numa caverna.
É evidente, meus irmãos, que a ocasião aqui era de grande aflição e angústia. Mas fica evidente também neste salmo que Davi, ele manifesta a sua confiança em Deus, nesta hora de desespero e nesta hora de perseguição. Embora Davi sentia-se preso ali numa caverna, angustiado, com medo, mas ele ainda tem uma oportunidade maravilhosa de, dentro daquela caverna, compor um hino falando da benignidade de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. E aí então, neste salmo, Davi, ele passa a descrever de uma forma até muito poética como Deus se manifesta. Como Deus está presente em sua vida neste momento de angústia e aflição. E é sobre isto que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Como Deus se manifesta em meio às aflições. A primeira lição que eu aprendo aqui neste salmo é que Deus, ele se manifesta como protetor. No versículo 1 diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Nós vemos neste salmo que, apesar de todo o desconforto por ele estar dentro de uma caverna, Davi, ele enxergava as circunstâncias aqui como forma de Deus cuidar dele, de abrigá-lo, de socorrê-lo, de tratá-lo. Davi, ele se sente protegido sob as asas divinas de segurança e abrigo, porque ele clama a Deus. Então, nós aprendemos com Davi que problemas nos fazem clamar. Clamar por socorro, clamar a Deus, ir a Deus, pedindo-lhe pela sua proteção, porque Ele é o nosso protetor. Paul Miller, no excelente livro que ele publicou, intitulado O Poder de uma Vida de Oração, ele escreveu que a oração não nasce da disciplina, mas do desespero. Vou repetir. A oração não nasce da disciplina, mas do desespero. E é o que está acontecendo com Davi. Em meio ao desespero, ele clama. E você também, meu irmão, minha irmã, diante do seu desespero, em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo agora, você pode clamar ao Deus que é o nosso refúgio. Às vezes nós ficamos tão aflitos e perturbados diante de algumas circunstâncias que ocorrem em nossas vidas, que às vezes nós não nos lembramos de nos acolhermos à sombra dessas asas. Isso me faz lembrar uma história que eu li de uma galinha que, num incêndio que aconteceu numa fazenda, aquela galinha, ela abrigou seus pintinhos debaixo das suas asas e os salvou. Mas ela morreu asfixiada, protegendo os seus filhotes. Nós estamos vivendo dias difíceis por causa desta pandemia do coronavírus, que tem gerado muita angústia na vida de muitas pessoas por conta das sequelas que ela tem ocasionado. Alto índice de desemprego, empresários que estão indo à falência, entrando em falência, comércios fechados, trazendo prejuízos aos comerciantes, mortes que aumentam a cada dia, segundo as estatísticas que temos visto pela televisão, a solidão, muita gente em solidão, até por causa da quarentena. E aí então, por causa desta situação, vem o desespero, vem o medo, vem a insegurança, a angústia. Não sabemos para onde ir e o que fazer e nem onde nos abrigar.
embora estejamos confinados em nossas casas, porque a ordem agora é fique em casa, mas mesmo confinados em nossas casas, às vezes nos sentimos desabrigados, desprotegidos por causa desta situação. Mas, meus irmãos, Davi nos ensina que nas horas difíceis da nossa vida, nós devemos nos lembrar de que existe um Deus protetor e que podemos nos acolher sob as asas protetoras do amor do Pai, o nosso Deus, até que esta pandemia passe, até que as calamidades passem em nossas vidas. As asas do Senhor, elas estão abertas sobre nós. Glória a Deus por isto. Por isso, meus irmãos, só mesmo o refúgio de Deus pode nos garantir a segurança e a vitória nesses dias que nós estamos atravessando. Segunda lição que esse texto nos ensina é que Deus, Ele cumpre seu propósito em nossa vida. Versículos 2 até o versículo 6 diz assim: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus Ele envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Veja, Davi, ele confia no propósito de Deus para a sua vida através do sofrimento. Ele confia na justiça de Deus, ele confia no amor de Deus, no cuidado de Deus. Davi, ele continua externando a sua confiança em Deus, embora reconheça que os perigos o rodeavam. É interessante que Davi, ele faz aqui uma descrição dos inimigos, e de uma forma assim bem dramática, a ponto de ele perceber que eles preparam armadilhas contra ele. Eram tantos os inimigos, além de Saul, inimigos cruéis, que Davi até fala deles como leões, homens abrasados de ódio, cujos dentes são quais lanças e flechas. E esses inimigos todos estavam ali ao encalço de Davi com as piores intenções. Mas, meus irmãos, ele entende que em tudo isso Deus estava cumprindo seus propósitos na vida dele. Porque no meio desta adversidade, Deus envia salvação, Deus coloca em fuga aqueles que o perseguem, mostrando o seu cuidado para com ele, e envia o seu amor, sendo-lhe também fiel o tempo todo. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus, é que a nossa vida, ela é um palco de provações. E provações sempre envolvem perigo, que às vezes nos causa medo, angústia, aflição. Mas em meio às provações, Deus cumpre seus propósitos em nossas vidas, a fim de nós entendermos que por Ele somos amadurecidos, somos lapidados, moldados, para que o caráter de Jesus seja reproduzido em nós. Por isso, meus irmãos, em meio às provações, nós somos libertos para que nós reconheçamos que Ele é Deus e que nós dependemos dEle. Nós somos amados por Ele, porque Deus é amor. Nós somos supridos por Ele através da sua fidelidade, para que nós reconheçamos que todas as provisões vêm das suas mãos. Então,
eu entendo, meus irmãos, que as provações, as situações de aflição que acontecem em nossas vidas, elas são condimentos, elas são temperos. E aqui me lembrei até da Joana aqui agora. Quando falo condimentos, temperos, eu me lembrei aqui da Kombi lá da Joana, com a diversidade de temperos que ela vende ali para as pessoas, para dar um pouco mais de sabor ao alimento que as pessoas preparam. Então, as provações são temperos que Deus, em sua infinita providência e sabedoria, está santificando as nossas vidas, refinando o nosso caráter, preparando-nos para a vida perfeita que iremos viver lá no céu com Ele. Então é importante que você entenda nesta manhã que Deus, Ele cumpre seus propósitos em nossas vidas. E por fim, última lição que eu aprendo nesse texto é que Deus se manifesta como digno de ser exaltado. Versículo 7 ao 11 diz assim: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos, acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Davi não vacila, Davi não perde a esperança e nem a fé. Pelo contrário, ele aproveita este momento de aflição para adorar, para louvar e exaltar a Deus. E ele encerra este salmo com louvor, com exaltação. E esta exaltação, este louvor está implícita em seus lábios. Eu não creio em Deus por causa dos seus milagres, mas eu creio nos milagres por causa de Deus, porque sei quem Ele é e é por isso que eu o exalto. Irmãos, nós não devemos louvar a Deus, exaltar a Deus somente apesar das provações, mas devemos exaltá-lo também por causa das provações. Davi, ele se sente seguro, afinal, o seu coração está firme em Deus. Você sabe que o nosso coração, o coração é a sede da nossa vontade, o coração é a sede das nossas decisões, das nossas emoções e da mente. E quem aprende a guardar bem o seu coração, vive feliz, apesar das circunstâncias. Seguro em Deus, com o coração firme no Senhor, Davi, ele infla a sua alma, estimulando-a, desafiando-a a cantar. Desperte minha alma, ele diz, despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Por isso, para Davi, cantar bem cedo, quando ele usa aqui esse termo despertar a alvorada, como dizem algumas outras versões, ou acordar o amanhecer, ou seja, acordar cedo para adorar a Deus, é a sua prática. Davi faz isso constantemente. Eu tenho o hábito de toda manhã, quando eu acordo e quando eu me levanto, de já começar o meu dia louvando a Deus. Eu tomo o meu banho louvando a Deus. Passo a manhã assobiando louvores a Deus.
É uma prática que faz parte da minha vida e os meus filhos viram isto desde quando pequenos, eles tiveram a oportunidade de presenciar isso na minha vida. E é algo maravilhoso. E a razão do louvor aqui de Davi está no versículo 10, quando ele fala a respeito do amor e da fidelidade de Deus, que também já tinha sido cantado no versículo 3. Sabe, meus irmãos, o nosso Deus, ele é digno de ser exaltado. Por isso, decida passar a maior parte do seu tempo em ação de graças e louvor a Deus. Não diga que você não é capaz de agradecer a Deus e louvar a Deus, porque todo homem pode louvar a Deus e ser grato a Ele por tudo aquilo que você tem recebido dEle, e fazendo isso da melhor forma possível, em vez de deixar de fazê-lo. Dar graças a Deus, exaltar a Deus, estimula o agradecimento no nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, nós aprendemos com Davi, em meio à sua experiência de aflição, como Deus se manifesta em nossas vidas, em meio também às nossas aflições. Deus se manifesta como protetor, Deus cumpre seu propósito em nossa vida e Deus se manifesta como digno de ser exaltado. Você está enfrentando algum problema além desta pandemia? O seu coração está exausto de tanta angústia? A sua alma se sente como se estivesse na escuridão de uma caverna? Leve a Ele em oração as suas preocupações. Clame a Deus. Reflita no amor dEle revelado na cruz por você. Refugie-se em Deus, porque Ele é o seu protetor. Busque a sombra das asas do Senhor para se esconder até que passe o perigo. Deixe Deus cumprir seus propósitos em sua vida, porque em meio às provações, você entenderá o que Ele quer de você e o que Ele quer para você. Como é que Deus pode ser glorificado através deste problema que você está enfrentando hoje? Como é que Deus pode ser glorificado até mesmo através desta pandemia? O que esta situação nos ensina sobre Deus? De que maneira que a bondade de Deus, o cuidado de Deus tem se expressado sobre nós? Então, em meio às aflições, exalte ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez e continua fazendo em nossas vidas. Assim como eu tive o privilégio de cantar alguns anos atrás com o coral Abditer, o hino Grandioso És Tu, naquela ocasião, lá na caverna do diabo, cante, exalte a Deus na caverna em que você se encontra neste momento. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial neste dia.